Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Episódio super especial, episódio de número 276. E o título é um título mais do que impactante para você que está estudando para concursos públicos. Não tenha medo do julgamento. É exatamente isso. Não tenha medo do julgamento, porque certamente, se este medo está habitando a sua mente, se esse medo está habitando o seu coração, talvez você esteja abaixo do potencial que você tem pelo medo do que as outras pessoas vão dizer. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e efetivamente deixa 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos, episódio 276. Não tenha medo do julgamento. O que me motivou a, de fato, trazer este cenário para cada um de vocês? É importante você entender o seguinte, que em diversas circunstâncias você exercerá diversos papéis na vida. O papel de esposo, o papel de esposa, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho, de filha, de tio, de tia, de sobrinho, de sobrinha, de primo, de prima, de amigo, de amiga, de profissional, de estudante. E cada um desses papéis irá lhe demandar tempo. Só que o tempo é uma característica que é finita. E por ser uma característica finita, por ser uma característica que você não consegue multiplicar, pelo menos não numa linha literal, isso gera alguns impactos, como por exemplo, imagina que você precisa efetivamente fazer uma prova. E naquele mesmo dia é o dia do aniversário de um grande amigo, ou de uma grande amiga, ou aniversário do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, que talvez não lhe apoie nesse cenário de estudo para concursos. Então, quando isso acontece, você se vê diante de um dilema. E agora? Eu vou fazer a prova ou eu vou para aquele aniversário daquela pessoa tão importante? Aí você começa uma disputa interna na sua mente. Ah, mas o aniversário daquela pessoa tem todo ano. Aí você vai para o outro lado e diz assim: ah, mas concursos tem vários. Aí depois você volta: ah, mas a pessoa, será que ela foi para o meu? Ela ficou quanto tempo no meu? E note que você vai começar a gerar um conflito interno. Este conflito, como regra, nesta circunstância que eu estou citando, ela tem a ver com o medo do julgamento das outras pessoas por você não ir para o aniversário ou para você não ir fazer a prova. E este medo, ele gera a necessidade, aliás, antes do medo, você vai ter uma necessidade de tomar decisão. Então, nós estamos diante aí de dois adventos que lhe suga extremamente energia. A tomada de decisões associada ao medo do que vai ocorrer, associada à linha do sentimento que aflora por você não saber o que vai acontecer. Uma das formas que de fato funciona para mim, funciona para muitos estudantes, funciona para as pessoas que já passaram por mim por um processo de coaching e que tiveram essa demanda, que é a grande frase: Deus ou o universo, a depender da linha do que você lide em termos de acreditar,
traz exatamente assim. Sabe exatamente o que está no seu coração. Então, olha para você e diz assim, ó, o que está no meu coração? Eu gostaria de estar presente no aniversário. E talvez eu consiga estar depois da prova. Talvez eu consiga ir lá e dar um abraço naquela pessoa. Talvez eu consiga fazer isso na véspera. Ou talvez eu consiga fazer isso na semana. Porque naquele dia eu não vou poder estar. Mas dentro de mim eu sei que eu estou fazendo certo, porque agora eu preciso alcançar a estabilidade profissional e a estabilidade financeira, que vai transformar a vida da minha família. Então, note que talvez você passe a pensar agora numa substituição do julgamento das outras pessoas e do julgamento que você mesmo faz de si, pelo acolhimento. Porque quando você diz, eu estou ciente que fiz o meu melhor e que diante da circunstância eu busquei gerar o menor dano possível, atendendo as duas situações de uma forma talvez não como as outras pessoas queriam, que era estar naquele local no mesmo dia e na mesma hora. Isso não é possível. Não dá para ser ainda onipresente. Então, você vai precisar extrair soluções. Então, será que se você vê a pessoa na véspera, será que se você vê a pessoa na semana, não seria uma maneira de você efetivamente poder encaixar o papel do estudante ou da estudante com o papel do amigo, da amiga, do esposo, da esposa, do filho, da filha? Então, ou então, talvez, se você for após a prova ou antes da prova, apenas dar uma passada para dar um abraço naquela pessoa, porque às vezes nós imaginamos que a gente precisa efetivamente que seja de uma forma, quando na verdade a outra maneira vai atender perfeitamente ao objetivo, que se chama presença. Então, às vezes você vai estar presente por 10 minutos em um local. Às vezes você vai naquele local e só vai dar um abraço naquela pessoa. Este só talvez seja o que represente a maior dimensão de consideração, por exemplo. Talvez aquela pessoa consiga se sentir extremamente feliz e lisonjeada porque você esteve presente. Não é pelo tempo que você vai ficar lá, não é porque você precisaria estar durante todo o período. E eu estou trazendo esse podcast numa segunda-feira porque muitas pessoas, muitos estudantes vivem esse dilema ao longo do final de semana. Estudar ou dar atenção à família é o equilíbrio. Existe uma frase do Sêneca que traz assim: sofremos mais na imaginação do que na realidade. É o episódio 107. Vai lá no Spotify, vai no YouTube e procura esse episódio. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. É exatamente porque às vezes nós estamos imaginando que se a gente for e ficar 10 minutos, que as outras pessoas vão julgar dizendo: ah, essa pessoa não fica mais, essa pessoa não dá mais atenção para a gente, quando na verdade, talvez seja uma linha completamente diferente de ter diversos sorrisos, porque você esteve ali mesmo por 10 minutos. É a maneira pela qual nós enxergamos o mundo ou a situação. Por isso, eu insisto, substitua a linha do julgamento pelo acolhimento, porque o primeiro julgamento que vem é de você mesmo, ou é de você mesma. Quando você faz isso dentro da sua imaginação, e esse sofrimento lhe corrói de uma forma que talvez você paralise e não tome boas decisões. Porque não tenha dúvida que o seu estado de espírito influencia diretamente numa decisão. Basta você raciocinar nas decisões que você toma no dia a dia. Eu vou ouvir o podcast ou não vou? Vou para o trabalho ou não vou? Vou atender aquele cliente ou não vou? Vou estudar ou não vou? Vou para o evento que começa hoje, a semana presencial, mais uma semana presencial do estudante, a maratona de aulões, ou não vou?
A todo momento você toma decisões. E são essas decisões que vão transformar a sua vida. Não tenha dúvidas. Substitua a culpa por convicção do que está dentro do seu coração, do que está dentro de você, daquilo que efetivamente você acredita que será o seu melhor e que influenciará tanto na sua vida quanto na vida das pessoas que você ama. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para uma pessoa. Escolhe a pessoa e encaminha para ela. Diz para ela por que que ela é importante para você. Fechado? Combinado? Essa pessoa vai chegar até aqui, vai chegar nesse trecho do episódio, vai ver que você só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela. Imagina o quanto esta pessoa se sentirá lisonjeada. E talvez você que senta para estudar, mas não sabe por onde começar. Talvez você efetivamente queira estudar, mas roda, 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 mas não sai do lugar. Se esse é o seu caso, busque ajuda profissional. Na descrição deste episódio consta o meu Instagram, @prof.alanvinicius, assim como o meu WhatsApp, 719-9381-1035. Mande mensagem, peça ajuda para transformar os seus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 277. Até lá, valeu, grande abraço.